Samara, fala pra mim aqui, quais são os mitos da estrutura metálica? No mínimo, a gente tem uns 8, 10 mitos, né, de estrutura metálica. A gente tem vários, né? Mas acho que o primeiro deles é custo. Estrutura metálica realmente é mais caro do que a alvenaria convencional. Temos aqui o Hugo, né? Que é um especialista em alvenarias. E eu que faço a parte da metálica. A gente pode fazer uma briga aqui, né? Vai dar um ótimo embate. Vai dar um ótimo embate. Então dá pra gente falar bastante coisa. Mas nessa questão da metálica ser mais cara, vai muito porque a metálica é uma mão de obra especializada. Então, por ser uma mão de obra especializada, o custo geralmente ele vai mais caro, né? Você não consegue pegar qualquer pessoa para fazer, qualquer ajudante para fazer, porque não vai dar certo, né? Você tem que ter uma mão de obra especializada ali, uma mão de obra de serralheiro foi ótimo, de serralheiro, de soldadores. Então, sempre é uma mão de obra especializada. Então, o custo inicial, né, a hora que a gente apresenta a proposta, realmente pode ser um custo mais elevado, né? Então, você tem uma obra pronta ali, uma obra que vem pronta para você, né? Uma obra que já vem na medida, que é como se fosse um Lego, que você vai montar ali na hora. Então, por ela ter essa facilidade toda antes, ela acaba sendo um pouco mais cara inicialmente, né? Ela é mais cara ou mais barata? Ela é mais cara inicialmente, porém, ao longo prazo, ela vai sair mais barato, né? O primeiro mito é que ela é mais cara. E não é, porque o orçamento inicial realmente assusta, né? Então, Sim. você olha, você manda o orçamento, ele realmente assusta. Mas depois você pode ver que é uma obra mais rápida, tem mais agilidade, então é uma obra que vai ficar pronta mais rápido. Então, isso reduz o custo, né? Se você pegar a alvenaria, você não consegue fazer uma casa em alvenaria em 6 meses. A metálica você consegue fazer em 6 meses. A parte estrutural dela, a alvenaria você não vai conseguir isso. A metálica também, ela não tem muito desperdício. Então, sempre, pode perguntar pro Hugo, né? Você sempre tem os complementos, né? Toda vez, você não compra aquele material e você usa só aquele lá. Não existe. Você não tem essa lista, né? Eu vou comprar essa lista de material e eu não vou comprar mais nada na obra de alvenaria. Não, sempre tem adicional, sempre tem mais. A metálica, não. O orçamento que eu te der inicial vai ser o orçamento final. A lista que a gente comprar de material vai ser a lista que a gente vai usar. Não existe adicional ali. Não existe. Então, e a lista de material a gente tudo aproveita também. Nada você desperdiça. Então, isso é uma questão de ser um pouco mais econômica. E aí você tem a questão também de escoramento, que é a metálica, você não precisa de escoramento, de formas. Você não precisa dessas questões da metálica, então isso vai reduzindo o seu custo ao longo prazo, né? Então, a metálica não é mais cara. Muito bem. Sempre que a gente fala de custo total, a gente tem que colocar o custo no tempo, né? Para tentar entender. Tempo é dinheiro, né? Exatamente. Mas antes da gente continuar, vamos começar como a gente sempre começa, né? Fala, galera! Muito bem-vindos ao Café com Arquitetura Podcast. Eu estou com o Guilherme Bissoli. Uhul! E com Samara, que acabou de dar essa explicação maravilhosa sobre custo de estrutura metálica, porque hoje a gente está falando dos mitos da estrutura metálica, com aqui também o especialista em obras, professor das obras, Hugo Cruz. Até que enfim, né? Até que enfim, a gente usa o espaço desse rapaz, pro qual a gente deve todas as reverências possíveis, né? E ele nunca participou, tá participando agora pela primeira vez. Estúdio de full! Isso aí. Hugo, Obrigado. E aí, você já executou obra em estrutura metálica? Em estrutura metálica, não, mas com estrutura metálica, né? Porque geralmente a gente contrata parceiros ou indica parceiros para fazer isso. A minha especialidade são obras de concreto armado, obras de alvenaria estrutural e tal. E até complementando o que a Samara falou, as pessoas têm o hábito de comparar coisas não comparáveis, né? Então, quando você compara estrutura metálica com concreto armado ou alvenaria estrutural, você está comparando entregas totalmente diferentes, né? Não dá para você olhar só para o preço. Porque se for assim, a gente sempre vai ficar lá nos primórdios, sempre fazendo obra com tijolo baiano, sempre fazendo telhado com estrutura de madeira, com telha fibrocimento, e as nossas casas e as nossas obras vão ser assim, né? Então a gente tem que comparar a durabilidade dos materiais que você está colocando, tem que comparar os benefícios, velocidade de instalação, manutenção de tudo. Então quando a gente começa a colocar todos esses outros fatores para compor o valor do serviço e não o preço, é que faz muito sentido você ter essa mescla com a estrutura metálica, né?
Sensacional. Boa. Você estava falando sobre esses custos incomparáveis e coisas que entram na conta, né? Eu acho que a principal delas, e eu sempre falo para as pessoas a se levar em consideração quando você vai determinar tipologia e metodologia construtiva de uma obra, é a mão de obra disponível, né? Uhum. Porque na tipologia convencional, a gente tem a mão de obra disponível como uma cultura brasileira, né? A gente tem qualquer pessoa que já ergueu uma casa ou montou uma laje e se fala construtor no Brasil. Uhum. Então, para a estrutura metálica, e aproveito o ensejo antes da gente ir para o próximo mito, é diferente. Você já estava falando na sua resposta inicial sobre a especialização da mão de obra. Então, isso faz toda a diferença, provavelmente, na qualidade da entrega final do produto, né? Com certeza. Você tendo uma mão de obra especializada, você vai entregar o produto final com qualidade, né? Então, você não. Na metálica é muito difícil você entregar alguma coisa sem qualidade ou ruim, porque realmente a mão de obra é especializada, as pessoas são treinadas para isso, né? Eu falo até da nossa própria equipe. A nossa equipe é treinada para isso. Além dos treinamentos de testes ali, também tem os treinamentos de norma, então ela é toda normativa também. Eles fazem fazem o curso de NR35, então é um serviço que tem bastante segurança. Então, o pessoal já está capacitado, por exemplo, para trabalhar em altura, coisa que o pessoal de alvenaria, às vezes, não está capacitado para trabalhar em altura e, às vezes, trabalha. Você tem ali um risco bastante de acidente de obra, às vezes, também. Então, na metálica, não tem isso. Realmente, a mão de obra é especializada, é uma mão de obra melhor. É diferente se toda pessoa que entrasse para fazer a obra civil fosse treinada para aquilo, né? Então, é uma pessoa treinada para fazer aquele tipo de situação. E realmente não é o que a gente vê hoje em dia, né? Então, é diferenciado. Qual que é esse segundo mito? Segundo mito, a gente pode falar sobre a durabilidade. Porque todo mundo fala, estrutura metálica enferruja. Não vai durar, vai enferrujar, ferrugem vai subir, vai corroer, vai... Soltar os parafusos. Vai soltar. Ixi, tem várias questões dessa. E você vê estruturas metálicas em pontes. Então, se não fosse uma coisa durável, não utilizariam, né? E você vê até em obras onde você tem até maresia. Então, a estrutura metálica, ela sendo bem tratada, primeiro, limpeza mecânica da superfície ou uma limpeza com jateamento. E aí depois você tem a tintas especiais para ela. Então você tem tinta barata e você tem tinta de alto custo. Você tem tinta que melhora a questão de temperatura, que é metálica. Você pôr a mão numa viga metálica, ela é quente, né? Mas você tem tintas que tiram esse térmico dela. E você tem a parte de galvanização, por exemplo, se você for trabalhar com obras em maresia. Então, a metálica, sendo tratada, tendo o tratamento certo, ela é muito durável. Você só tem que saber. E até para compor com um exemplo, acho que vocês já devem ter visto aquelas fotos da década de, sei lá, acho que 30 a 50 dos prédios de Nova York sendo construídos em estrutura metálica. Acho que a gente tem o Empire State, acho que ele é feito em estrutura metálica, né? Então é um prédio gigantesco, todo mundo conhece, foi feito há século quase, né? Até o Lá de King Kong pé. conhece. Aí você aguentou o King Kong, né? Esse é o terceiro mito, de que ela não serve para estrutura de edifício. Arrasou. Então, esse é outro mito também que Serve há séculos, né? vocês mesmos já mataram ele a pau aqui. E realmente, além de ser usado há muito tempo, você tem além da arquitetura, né, que é um dos principais ali da estrutura ser em aço, você tem agilidade. Perfeito. Agilidade para você construir. Eu acho que a gente pode colocar como um mito também essa questão Sim. da arquitetura. Uhum. Porque a primeira impressão é de que a gente tem menos plasticidade com a estrutura metálica. Ou seja, é uma obra que obriga a gente a pensar de uma forma mais racional, de fato obriga, com uma modulação ou eventualmente uma casa que vai ficar mais quadrada, mas não necessariamente. Pega o próprio Empire State como exemplo, né? Ele é uma obra que tem muita estética e para uma linguagem que não é uma linguagem lisa, modernista, né? Uhum. E aí, quarto mito, plasticidade? Pode ser também a parte da plasticidade.
Também a gente tem a questão da resistência ao fogo, né? Exato. Que as pessoas também falam que o aço não tem resistência a fogo. E a gente tem que entender que a gente tem diversos tipos de aço. Diversos tipos de aço. E cada aço é feito para uma coisa. Então, você tem o A572, que é o aço que a gente mais utiliza em vigas laminadas. Você tem o A36, aí você tem os Uzi da vida. Então, você tem vários tipos de aço onde você vai direcionar para aquela determinada finalidade. Então, tudo é possível se você especificar o tipo de aço que você tem que usar. Claro, você tem que ter uma mão de obra especializada, um engenheiro especializado que vá te direcionar a isso, mas é mito, porque tem aço que é muito mais resistente ao fogo do que a alvenaria convencional, o concreto, e então isso é um outro mito também da estrutura metálica. E aí, professor? Ó, o concreto por si só é um material muito bom, né? Se não fosse assim, nós não teríamos pontes, viadutos feito em concreto armado, inclusive concreto aparente, né? Porque o concreto é o material que é moldado em loco e a gente faz com que ele se transforme numa rocha, né? Então ele é o material mais próximo de uma rocha, que a gente sabe que rocha dura muito tempo. Só que quando você coloca o aço no meio do concreto, que você tem que tomar esse cuidado, né? Tomar cuidado com execução e etc. O que eu percebo no mercado de residencial das casas é que essa mão de obra desqualificada que a Samara falou acaba implicando num concreto armado mal feito, né? Então tem um caso clássico que eu sempre discuto isso com a minha mão de obra, que nas casas de alvenaria, muitas vezes você tem ali nas vigas de borda de uma casa, vigas que estão em cima de alvenaria, né? E é muito comum as pessoas fazerem as paredes e usarem as paredes como uma forma de fundo para apoiar essas armações, fecha a lateralzinha e concreta, né? E a gente sabe que concreto armado precisa de cobrimento, né? Você precisa ter ali uma espessura de concreto sobre o aço para proteger aquele aço e fazer com que ele trabalhe corretamente. E nesse caso é clássico o pessoal apoiar, por exemplo, a armação em cima do tijolo, concreta aquilo ali, e qual que é o cobrimento que você está tendo entre o aço que está encostado no tijolo e o próprio tijolo? Se você tirar aquele tijolo ali de baixo, depois de tudo pronto, você vai ver que o aço está aparecendo, né? Então, um erro clássico, né, de concreto armado. Agora, você imagina se fosse uma estrutura metálica. Você provavelmente teria já ali a viga, né, acabada naquela situação, você poderia fazer o fechamento depois, você não teria esse risco, né? Então, eu percebo que no concreto armado, essa questão da mão de obra desqualificada, ela pega muito mais do que na estrutura metálica, que você já tem um material que foi, né, comprado através de uma manufatura, não foi feito em loco, uma pessoa que fez um traço de um jeito, um traço de outro. Então, as chances de você ter um serviço pior no concreto armado é maior. Eu falo até dessas questões de mão de obra especializada mesmo, porque é o que o Hugo falou, o pessoal da civil, às vezes você pega um construtor, vem aqui, vou chamar você como ajudante aqui, e às vezes põe para fazer uma coisa, fazer uma armação de uma viga que é um trabalho de quem sabe, quem tem que fazer quem sabe fazer, né? Senão acontece essas vários erros, essas várias patologias que dão logo em sequência. E ele foi falando aqui da questão da viga, você vai pôr a armação, vai ter o cobrimento. Eu fiquei pensando no tempo, né? Como que o tempo de execução do concreto ele é mais demorado, né? Se a gente for fazer um simples pórtico ali de 2 pilares e uma viga, se você vai fazer em metálica, você precisa o quê? Da fundação. E o concreto também precisa. Exatamente, o concreto precisa também. A fundação, você mesmo vai concretar uma chapa de ligação ali, um insert. Você subiu os pilares, subiu a viga, acabou. É a coisa que você faz assim, em um dia. Em um dia você faz um pórtico. Se você for passar para um concreto, você tem que fazer a fundação, como todo mundo tem, você tem que deixar o arranque, você tem que ter a armação, aí depois você tem que fazer a forma. Primeiro você tem que concretar o pilar, depois o pilar concretado. Você espera o tempo de cura dele para depois você fazer a mesma questão ali em cima. Então, você vê o tempo, como isso está só Aumentando. aumentando, né? Vamos dizer assim. Então, realmente
essa questão de agilidade, eu acho que é uma das mais fortes da metálica. E tem o acabamento da peça, né? Porque se a gente pensar, por exemplo, numa viga de garagem, né? Aquela viga que cria ali aquele espaço para os carros entrarem. Se a gente falar de uma viga de concreto armado, você tem tudo isso que você falou e ainda você não vai ter a mesma planicidade, o mesmo nivelamento de uma viga metálica. Sim. Então, a viga metálica você já consegue ali ter acabamento. Um elemento acabado. Acabado. Enquanto o concreto armado, mesmo fazendo muito certinho, ainda você tem que pensar na flecha, aquela coisa toda. Muitas vezes você vai precisar de um reboco, vai precisar de uma tinta, vai precisar de um revestimento em cima, né? Então, quando a Samara falou lá no começo que não dá para você comparar preço de estrutura sem olhar para esses adicionais que você precisa implementar, que é o ponto que as pessoas não conseguem fazer esse tipo de conta. Isso é uma conta de custo de engenharia, né? Não é uma conta de custo do cliente final que está fazendo um comparativo na planilhinha dele lá. Exatamente. Não é. Eu acho que vai além até do custo da engenharia. Tem custos invisíveis que muitas pessoas ainda não enxergam. Então, o tempo da construção, uma construção rápida, faz com que também você estique o valor desse dinheiro, né? Sim. Então, você está deixando de pagar um aluguel, né? O tempo que você demanda do seu dinheiro ali parado, se for uma casa para investimento, para construção de venda, também é o tempo do dinheiro que ele estaria rendendo. Aí, e às vezes, na maioria das vezes, você não rende, porque o mercado também não corrige, né? Ninguém vai corrigir através de um erro seu, né? Eu vejo que... Você vê que tem... Olha quanta questão tem. tem. O tempo de retorno, né? Que se você constrói para vender realmente por investimento, retorna mais. E realmente eu nunca pensei nessa questão de tempo, de retorno de investimento, e isso que ele falou, realmente. A exemplo disso, os supermercados que constroem com pré-fabricado ou estrutura metálica, eles fazem exatamente por esse motivo. Porque daí eles começam a operar antes, né? E o quanto rende um mercado operando ali durante 3 meses antes. É o suficiente para pagar essa diferença de uma estrutura convencional. Exatamente. Né? Perfeito. É que na área residencial, às vezes, não tem muito essa conta, né? Realmente é o que eu falou, eles colocam na planilhinha ali, então não fazem realmente essa conta ali que a gente tem que fazer do tempo de execução. Eu acho assim, a metálica é muito boa para algumas coisas, o concreto é muito bom para outras coisas, a alvenaria é boa também. Então, por isso, hoje tem a possibilidade de fazer uma obra mista. Que eu acho que, assim, você tem que comparar a questão de velocidade, claro, mas também a pessoa do residencial, ela compara muito o custo, né? Então, a gente já chegou em algumas soluções, por exemplo, o pilar de concreto com as vigas metálicas atende o custo do cliente. O pilar metálico com a viga metálica, ela fica mais cara do que o pilar de concreto com a viga metálica. A gente já fez esse comparativo. Gente pegando nesse comparativo só custo, ele realmente fica melhor. Que legal. Porque a gente sabe muito bem que o pilar é muito bom para compressão e a viga tração. A gente tem esse X da questão. Então, acho que por isso acaba ficando uma solução muito viável. Então, na questão de custo, isso é excelente. Sim. Na questão de prazo, ele vai demorar um pouquinho mais? Vai, mas o pilar é muito mais rápido do que a viga, né? Então... É um excelente ponto. Vocês estavam falando, eu estava me lembrando de uma coisa que é cultural, brasileira e muito da nossa forma de fazer ao longo dos anos, enfim, da nossa construção de sociedade mesmo. Se a gente compara o nosso mercado da construção civil residencial com outros países, a gente tem muito delegado ao cliente final a gestão do processo, que é uma coisa que aqui, por exemplo, a gente está entre profissionais. A gente está com arquiteto, engenheiros, engenheira, e a gente está falando de algo que a gente conhece o processo, sabe como funciona, estudou para isso. No Brasil, a gente relega isso ao proprietário. É ele que vai ter que cuidar da contratação da mão de obra, ele que vai ter que comprar o material, ele que vai ter que ficar indo na obra lá, vendo se o pedreiro está fazendo certo ou errado. Só que ele não é o cara tem conhecimento técnico e estudou para isso, ele vai competir isso com o horário de trabalho dele, ele vai ter os custos de deslocamento, custos invisíveis esses. Então, quando a gente tem uma obra de estrutura metálica, a gente se aproxima um pouco mais das culturas de países em que profissionais gabaritados detêm o processo e entregam aquela casa pronta para o cliente final, né? Que seria um mundo ideal. Né? Eu falo, acho que
vocês também têm bastante experiência para falar dessa questão de execução, o Hugo também, e o que eu vejo também, porque eu entro, às vezes eu faço a casa inteira, mas às vezes eu entro com um elemento só. E uma coisa que eu acho que é fundamental, até para os clientes, se eu pudesse dar uma dica, contrate pessoas para administrar sua obra. Não administre você. Não queira, eu vou administrar porque vai ficar mais barato. Não queira fazer. Acho que é um dos maiores erros. Você pode ser um cliente que você quer ver, quer acompanhar e tudo mais, mas deixe pessoas especializadas para fazer isso, porque o que eu vi, assim, de, às vezes, cliente que ele mesmo quer administrar, o quanto de erro dá, porque o cliente ele tem que entender que ele é leigo para aquela situação. E é normal ele não ter conhecimento, porque ele não é da área ali, né? Às vezes, nem você sendo um engenheiro, mas você sendo um engenheiro que trabalha em outra área, você não vai entender da parte da construção civil. É um negócio que exige uma administração melhor para você realmente ter uma casa funcional e uma casa que não vai te dar problema. Porque o que eu mais vejo quando o cliente quer administrar, o quanto de erro dá em execução e o quanto de problema dá no pós-obra. E aí você fala assim, eu economizei o dinheiro da administração, mas eu tô cheio de problema. Então você não economizou, entendeu? Eu acho que assim, ainda um bom administrador. Exato. Porque não é contratar o administrador e achar que vai dar certo. Se casas de alto padrão, onde você tem, né, já um modelo de contratação, a gente sabe de perdas enormes, né? Por conta que vai trocando administradores que não conseguem planejar toda a casa. Então, eu vejo que quanto maior for o risco, eu acho que mais zeloso precisa ser essa contratação. Eu acho que eu sou a prova viva disso. Vou explicar o porquê. Sou arquiteto. Se eu construísse de novo uma casa para morar, talvez eu construiria de estrutura metálica. Eu pensaria nessa possibilidade. Mas, sem sombra de dúvidas, temos até aqui a Solange. Eu contrataria uma construtora, porque eu sou arquiteto, então, portanto, tenho esse conhecimento técnico, mas eu não sou especializado em administração de obra. E o que eu pensei na minha obra? Vou administrar minha obra. Porque eu sou arquiteto. Porque eu sou arquiteto. Gente, assim, teve muitas perdas durante o processo, eu acho. Tanto de perdas de coisas imateriais, né, em que eu perdi paciência, eu perdi meu tempo, eu perdi minha energia, perdi de trabalho. Quase a sanidade. Quase a sanidade mental. Tá aí um dos episódios da Casa do Arquiteto pra mostrar. Mas eu deixei passar muita coisa. Eu acho que isso é importante. Quando você tem uma boa mão de obra, um bom acompanhamento, uma boa gestão com um profissional que só faz aquilo, que é especializado naquilo, essas coisas não acontecem. E mesmo sendo arquiteto, gente. Então, assim, fica a dica. Mesmo não deixe sendo de contratar arquiteto, mesmo tendo bastante conhecimento. Eu acho legal ele falar mesmo sendo arquiteto, porque ele é arquiteto, ele trabalha. A obra é mais um ofício paralelo ao ofício. Que é outra coisa. Que é outra coisa. Então você tem que dispor um tempo para sua obra. Não e dá outra coisa também, você tem, por exemplo, a empresa de vocês, quando fazia parte de administração, quantas pessoas cuidavam? Era uma pessoa só? Não, exatamente. Aí você tentou cuidar sozinho. Só você. Eu então, e assim, o inteiro. é uma equipe que você tem por trás, né? Quando o Hugo vai administrar uma obra, ele também tem que contar com a equipe dele, ele tem que contar também com os empreiteiros. Então, sozinho você realmente não consegue. Por mais que você entenda. Eu também, eu sou engenheira. Eu sou engenheira civil e sou especializada em metálica. Se eu for construir uma casa convencional ou mesmo metálica, eu vou entender muito bem do processo metálico. Depois, os fechamentos, eu não vou saber. Eu sou civil, mas eu não vou saber administrar elétrica, hidráulica. Por quê? Porque eu não trabalho com isso. Eu, hoje, na minha vida, não trabalho com isso. Eu trabalho com metálica. Sim. Então, eu não sou especializada em construção civil em convencional. Então, o único aqui que pode construir uma casa é o Hugo. E pode administrar o Hugo. O resto... Eu acho que eu tenho uns 50 argumentos para debater com o meu cliente que quer contratar um empreiteiro direto, como foi o caso do Caio. Agora, o cliente que quer ele ainda administrar, eu tenho uns 100 argumentos. Porque tem alguns construtores, empreiteiros, que são bons. Né? Eu sempre falo isso.
Tem pessoas aí que já construíram 50, 60 casas na cidade, Sim. já aprenderam, já erraram muito, né? Já desenvolveram bastante os processos construtivos próprios deles, né? E são bons profissionais, né? Só que o cara tá sempre naquele mundinho dele, de construção, né? De gerenciamento da equipe dele, e ele não muda nada, ele não tem um tempo para estudar o mercado, ele não olha para a estrutura metálica, ele faz o telhado de madeira e nunca pode ser um telhado de steel, porque ele não quer tirar aquela fatia do orçamento dele, né? Como a gente já estava conversando antes aqui de começar. Então, assim, isso são pontos que o administrador de obra já enxerga com outros olhos, né? Inclusive, teve uma situação de uma obra que eu estou fazendo uma assessoria, num condomínio aqui do São Patrick, em Sorocaba, e o cliente chegou para mim e falou assim, Hugo, aqui a gente decidiu aqui com a construtora de fazer uma viga com uma estrutura que o gesseiro vai fazer aqui e tal, vai fazer um fechamento e vai colocar uma porta aqui. E aí eu falei assim, com gesseiro você vai fazer essa viga e tal, né? Não seria conveniente você chamar uma empresa de estrutura metálica para fazer um negócio mais... Pô, sua casa, vai 3 milhões a casa do cara, né? Vai contar com gesseiro. Eu falei, quanto custa a porta que você vai colocar aqui embaixo? Tal. E aí a Samara foi lá, fez o trabalho e ficou assim ótimo, né? Então, o administrador de obras, ele enxerga essas outras oportunidades de trabalhar com profissionais especializados, né? E não só o clínico geral que fica ali e tenta resolver tudo, né? Sim. Então, bom, teria muitos outros argumentos para a gente poder falar sobre isso, mas talvez não seja, seja o tema do podcast. Né? Pois é, apesar de não ser o tema do podcast, eu vou deixar salvo esse vídeo para mandar para os meus clientes, porque a gente discute isso muito com eles. Quando ele vira pra gente e fala, você tem indicação de mão de obra? Eu falo, a gente só indica construtora. A gente não indica mais construtor e nem empreiteiro. Nada contra, né, a pessoa em si, mas... Até porque existem por tudo isso bastante que a gente empreiteiros conversou. bons, né? Hoje, por tudo isso que a gente no conversou. mercado. Eu vejo uma coisa assim, infelizmente, né? Isso acaba queimando, né? Muita gente, porque na minha área, já vi vários clientes que tiveram problemas com estrutura metálica. Então, eu chego na obra lá, o cliente já está com 2 passos para trás, porque já teve problema com metálica. Já teve gente que teve problema com construtor, que realmente hoje não faz mais. E isso até queima um pouco o mercado, né? Porque existem construtores muito bons também, né? Uhum. Então, isso acaba queimando o mercado. Por isso que é bom você procurar certinho, saber, pegar Exato. indicação, para você ter essa mão de obra especializada aí, né? Samara, agora conta pra gente aí o 6º mito da estrutura metálica. Cara, a gente tem a parte do conforto termoacústico, né? Sim. Que Show todo de mundo bola. fala, a gente falou dessa questão de, se você põe a mão no aço aqui, você vai Queima a queimar mão. a sua mão, né? Se pôr a mão numa telha metálica, você vai queimar a mão, né? Uma telha assim. Agora você põe a mão numa telha metálica com pintura, com uma pintura eletrostática. Questão térmica é totalmente diferente, né? Então, hoje em dia, você tem várias formas de você fazer com que a construção seja termoacústica, né? O Que concreto, legal. ele já tem esse poder, né? Vamos dizer assim, mas ainda o concreto, se você não tiver as soluções adequadas para a casa ficar a térmica dela melhor, também você vai ter problema. Então, tudo você tem que saber fazer, né? Então, a estrutura metálica, quando você coloca uma pintura boa ali nela, uma pintura que é resistente a essa questão térmica, você não tem esse problema. E a parte dos fechamentos também, você vai ter que ter um fechamento com uma questão acústica. Por exemplo, você tem obras assim de metálica que você coloca uma laje convencional. Você põe uma laje de EPS para você ter um conforto térmico melhor. Ou se você não tem realmente uma laje convencional, que a obra não é mista, né? Fala, meu Deus, eu não tenho laje. Então, se eu não tenho laje, eu não tenho meu conforto termoacústico. Como que eu vou fazer para ter o conforto termoacústico? Então, Total. hoje você tem as coberturas com telhas sanduíches, ou melhor ainda, que a telha sanduíche é de EPS, mas melhor ainda você tem a telha PIR, né? Que é um conforto termoacústico muito melhor do que o EPS, por exemplo. É mais caro? Sim. Mas você já não tem a laje, já não tem o custo da laje, né? Então vamos Sim. colocar uma estrutura um pouquinho melhor ali, vamos colocar um pier, que é um excelente termoacústico. Esse pier o que é? Com alguma lã?
Ele não, ele é um... Ele parece um EPS, ele é até amarelinho, ele parece um EPS, ele tem um que é poliuretano. Uhum. Sabe aquela... Da Aquele espuma. sprayzinho da É. espuma expansiva? Ele é semelhante àquilo ali. E o conforto termoacústico dele é 90% de você conseguir a retenção Caramba, ali. bastante. É bastante. A telha sanduíche, se eu não me engano, é 50%. Sim. Então você só vai aumentando. E aí você tem com pia, e aí você ainda adiciona pintura na telha. Cara, você só vai estar aumentando o seu conforto termoacústico. Então isso é muito Sim. bom. Mas eu não quero telha, eu quero manta. Né? Muitas obras você tem manta, né? Sim. E aí você pode colocar uma manta PVC, mas mesmo assim, você tem que ter um isolante térmico ali. Então você tem que pôr um EPS quando você coloca... Geralmente quando você fecha a manta PVC, ele já vem com um EPS. Porque tem que ter uma questão térmica ali, porque senão realmente não aguenta, né? E além disso, você pode colocar as lãs. Tem a lã de PET, acho que hoje em dia a lã de De PET, rocha. lã de rocha. Então Lã você de tem vidro. essas... Lã de vidro, você tem essas questões. Aí eu vou fazer o fechamento de alvenaria. Ok, a alvenaria ela já é uma questão... Já tem uma térmica melhor. Eu vou pôr drywall. Então, tá bom. Você põe dentro da parede, você vai pôr as lãs e tudo mais. Então você tem hoje várias tecnologias que você pode atender muito bem essa questão termoacústica. Então, é o que eu falei, você não tem o custo com a laje, reverte esse custo para uma situação um pouco melhor. Às vezes como a gente faz bastante cobertura, a gente ainda fala para o cliente, precisa aqui. Tem gente às vezes que quer trocar a manta PVC pela aquela manta aluminizada ou uma manta asfáltica, por exemplo, que não é usual ali, tem que Sim. ser a PVC. Ou a gente tem aquela outra manta dupla que é ardoseada. Só que o que acontece com essa manta ardoseada? Conheço uma galera que quer trocar essa manta aluminizada aí por... Olha, eu sei que a PVC é caro, é mais caro. Eu não vou nem falar que é cara, entendeu? Eu não vou nem falar A PVC é a Ferrari da construção. A PVC é a Ferrari da construção. Mas você tem certeza que isso não vai ter problema. Eu Sim. fiz uma residência onde trocaram a manta PVC pela manta ardoseada. Sim. A série de problemas que aconteceram O quê? foram grandes. Cardoseada? Foram grandes. Então, assim... Vai virar um corte aqui, dá pra virar um cortezinho lá pro... Fala pra galera assistir a novela lá. Porque, assim, você pode fazer cardoseada? Pode. Mas você tem que ter o conhecimento para você poder trocar. Por exemplo, a ardoseada ela é mais quente. Ela é bem quente. Sim. Então, você tem que ter o quê? Os respiros, você tem que fazer a questão da ventilação, você tem que ter. E aí, inclusive, você põe a lã de rocha ali. Se fosse na PVC, você já tem o EPS? Ok. Se você quer acrescentar a lã, você vai aumentar. Então, tudo você pode fazer, mas você tem que ter cuidado, porque, às vezes, a PVC, vamos lá, é 200 mil. A ardoseada é 100. Mas os complementos que você vai ter que colocar ao utilizar a ardoseada, no final dessa obra em questão que eu tô falando, ficou a mesma coisa. Ficou a mesma coisa. Então... É muito legal isso. Eu vou falar pra galera como que faz lã de PET aqui, mas antes o professor das obras vai fazer a propaganda aí da novela que a gente tá gravando a Veda City. Casamento. Tem chama o match perfeito, né? Match perfeito. Então, ó, pra você aí que quer saber a diferença entre a manta aluminizada e ardoseada, no Match Perfeito, que é uma novela de Reels, que está fazendo o professor das obras e o Guilherme Bissoli, lá no podcast, no E a Instagram. participação do... Teve a cliente, participação do especial. do Caio, né? Vai lá assistir lá. Tem uns reelzinhos no Professor das Obras e no Arquiteto Sincero também, né? Tem no Arquiteto Sincero. Vocês vão curtir. Ainda bem que eu não falei mal, né? É. De nenhuma delas. Você Só assistiu falei a novela ainda não? Pior que não. Se Nossa, eu você vai tivesse gostar. assistido, eu teria falado mais. Não, mas foi melhor você não Foi ter legal. assistido, porque falou espontaneamente. Mas faça o convite pra Mas você assistir. assistam, então, o Match Perfeito. Aí sim. Vocês já viram como que faz lã de PET? Eu vi esse final de semana. Não. Às vezes eu falo lã de pet, eu imagino você tá usando cachorro. pra fazer- Então, eu ia falar uma ovelha domesticada, né? Pra não parecer isso. Mas é de garrafa PET, tá, gente? Você tem lá, você corta a garrafa, né? Em vários pedacinhos, você joga numa máquina pra triturar mais, vira um negócio meio que um granulado.
e você joga numa máquina igual de algodão doce. Que legal. E daí ela começa a girar com toda aquela velocidade. Você vai com um palitinho igual algodão doce, começa a tirar e ela fica um negócio de lã. Mas você não comeu, né? Não comi não, eu vi na internet, mas dá vontade de comer. E daí pega esse pedaço de lã, vai pra aquele negocinho que vai trançando um fiozinho e vira a lã. Legal. Que legal. É maluco. Que legal. Eu não sei, acho que hoje é mais utilizada a PET do que a rocha, não é? Ou não? A rocha, para características acústicas, ainda ela tem um desempenho melhor. E qual que é aquela que dá A lã A de de rocha. vidro, não é? a que A dá de rocha. coceira? A rocha também dá. A rocha também dá? Então a PET é mais fácil de manusear, então. É que, assim, também tem a disponibilidade do mercado, né? Nem todo lugar tem a lã de PET, Ah, né? e o custo? Então a lã de rocha é mais cara. A lã de rocha é mais É, cara? mais hein? cara. E a de PET é ISG. É. O que é isso? Ecológica. Ecológica, Ah, ecológica. Tá tudo dentro do sistema. Eu Ecologicamente acho que correto. é melhor a gente Total. reutilizar, né, a PET para Sim. esse Total. fim. Mas é engraçado, né? Se a gente começa falando de metálica, a gente vai até a lã. É. Você vê que os processos construtivos, eles estão É. ali tudo Interligados, juntos, né? Interligados. total. Exatamente. É. Eu enxergo assim, tá? Que a Samara, ela vai vender o pudim e o Hugo vai vender o bolo de fubá. Porque ela vai pegar a lata de leite condensado industrializado, vai jogar ali, depois vai pintar com açúcar em cima e vai vender o pudim rápido. Você gosta mais de pudim ou bolo de fubá? Então, é isso. Eu acho que eu gosto Cuidado dos com a sua dois. resposta, hein? E o do Hugo, né? Se ele for entrar até numa escala industrial, aí vão ter outras pessoas, vão ter que ter cuidado do traço, do açúcar, do fubá. E a vovó É. fazia, né? A A vovó vovó fazia, a mamãe fazia. É o tempo do pudim é rápido, o tempo do bolo do fubá, tem o tempo do forno. Tem... Que Quanto ótima mais analogia, itens né? e mais tempo na receita, a probabilidade de não dar certo é maior, né? Então, quanto mais coisas industrializadas, eu percebo que a gente tem, né, uma probabilidade de dar certo. Por isso que existe o administrador na obra, o supervisor, o chefe, que vai ter que estar ali olhando exatamente todas essas misturas aí dos itens para o cozimento perfeito da sua construção. Nossa, você quer fazer uma outra novela já, o cozimento perfeito. Não, puta nome estranho, cara. Para com isso. Oh, Temos. A gente tem imagem hoje, não. Não. Não, Hoje hoje, não. nós não temos só a sua. Hoje, Ah. hoje o produtor tá de folga. E temos mais mitos? Eu acho que mitos, esses são os principais, né? Eu falo que a obra metálica, primeiramente, tem a questão da sustentabilidade também, né? Ela é uma obra... ela é uma obra de agora. É uma obra sustentável, então é uma obra boa, é uma obra que você não precisa de ter um canteiro de obras tão grande ali para você estocar material, porque a metálica não é estocada ali. Sim. Então a gente salienta bastante também essa questão da fabricação, desde o processo de fabricação, né? A gente compra o material vai pra gente, já não vai pro canteiro de obras. Então isso faz com que você otimize o seu e otimize também o espaço da sua obra, né? Que você não tem as vigas todas lá. Perfeito. A gente vai fabricar as vigas, a gente limpa, a gente pinta tudo lá, a gente leva para a obra pré-fabricada mesmo. Então a gente leva a viga na medida, pintada, pronta para montar. Aí a montagem é toda com auxílio de Munck, por isso é uma montagem mais rápida ali também. E se aquela viga que você fabricou, ela tá maior, você corta. Se ela tá menor, você consegue fazer uma emenda ali. Uma solda. Você consegue fazer uma emenda, uma solda. Então, a metálica, nada se perde, tudo se cria, tudo se transforma. Adaptação pode ser um mito? Adaptação da estrutura? Ah, isso é legal. A adaptação, questão de logística também aí? pode ser esse mito também. A É, logística de ser uma logística, logística difícil, né? Porque geralmente, mas é uma carreta, é um Munck, é não sei o quê. Mas não, é uma logística ainda muito fácil. Imagina você tem uma obra ali de, sei lá, 30 toneladas, você leva numa carreta só, você consegue transportar, você descarrega num dia com Munck. Então, Excelente. por mais que tenha essas questões, né? E aí você tem, não sei se a gente comentou até do mito do peso, né? Que a gente falou, né? Que falam que ela é mais pesada também Sim. do que a parte do concreto. E não é, né? A estrutura metálica ela é muito mais leve, né? Tanto que um dos casos ali da estrutura metálica, de cálculo ali, é questão de vento, né? De arrancamento, né? Tem um galpão
todo metálico, o arrancamento dela a gente tem que se preocupar um pouco por ser realmente uma estrutura leve, né? Perfeito. Então, as casas de estruturas metálicas são mais leves, Você gasta menos de fundação? você gasta menos de fundação. Então, se você for fazer essa conta, você gasta menos. Você tem lajes convencionais junto com a estrutura metálica, mais pesado. Você tem laje seca, mais leve. Então, toda essa questão, né, de peso, realmente a metálica é mais leve, né? A gente já falou em alguns podcasts anteriores a questão da altura da viga, né? Que você tem uma viga de 50 centímetros, se você for fazer em alvenaria, às vezes é 80, 1 metro. Então, o que seria mais pesado e mais leve nessas questões de comparação? Então, a metálica realmente é uma estrutura muito leve, então é um mito de que ela é mais pesada também. Perfeito. Tem um assunto importante, como administrador de obras, quando a gente fala em estrutura metálica, e acho que é legal a gente tentar contextualizar isso, que é o administrador ele se preocupa muito se a indicação que ele está oferecendo para o cliente, se a pessoa que ele está contratando de fato vai entregar aquilo, né? Quando a gente fala em concreto armado, a gente picota esse entregável em mini entregáveis e o cliente vai pagando aos poucos. Ou seja, ele compra o concreto com uma concreteira, ele compra o aço com uma empresa de aço, ele compra a mão de obra, ele compra a madeira com a madeireira, o tijolo, etc e tal. E quando a gente fala em estrutura metálica, ele acaba ficando um pouco refém a um único fornecedor, né? Então, Samara, seria legal você explicar, porque os clientes vão procurar estrutura metálica e acabam procurando estrutura metálica direto com o serralheiro. Assim como o cara, em vez de procurar um administrador, procura o pedreiro, né? E aí o cara vai fechar um contrato com você, ele é um contrato alto. Muitas vezes ele tem que te adiantar uma boa parte desse dinheiro antes de você entregar alguma coisa na obra, né? E o que eu sinto dos meus clientes é que eles têm muito medo nessa etapa de pagar um bom valor antes de receber alguma coisa. Como é que você protege assim os contratos dos clientes? Realmente, como é uma estrutura que ela vem pronta e a gente só tem o trabalho da montagem, tudo é feito no nosso galpão, todo o processo de limpeza, de fabricação, de entrega de material, de pintura, todo esse processo é feito lá. Então o cliente não está vendo, né? Tá lá no galpão. E ele tem que pagar essas etapas porque eu estou trabalhando ali no meu galpão, né? Então, às vezes ele fala, mas você não entregou nada. Mas peraí, eu não entreguei comprei nada, material. mas eu já comprei, já. Então, assim, uma das coisas que eu gosto de fazer na questão de material, primeiramente, é o faturamento direto. Então, em algumas obras, a gente opta por exemplo, eu tenho uma obra grande, uma compra de 30 toneladas de aço. A gente faz o faturamento direto, ou seja, a gente fala para o cliente, fecha nessa empresa aqui, né? Pode fazer várias cotações, mas geralmente eu já dou o preço da empresa mais em conta, mas que é uma empresa de muita garantia, né? E consolidada no mercado. Então eu passo, o cliente faz o pagamento direto, a nota vem direto para o cliente. Então o cliente sabe que você comprou aquele material, um outro item, quando não é faturamento direto, vamos fazer uma compra a gente mesmo, porque o material tecnicamente é mais barato do que essa obra grande. A gente tira foto, manda foto para o cliente do material também, para ele ter ciência disso. Alguns ainda, posso visitar o seu galpão? Aí ele vai, visita o galpão, vê o material. Então, isso tudo é uma questão de confiança também, né? E a gente passa realmente por isso, porque é o que eu falei antes, muitas empresas, o cliente já teve contato, às vezes, com uma empresa que já tomou algum calote, já tomou alguma coisa, infelizmente acontece, então ele já fica um pouco receoso, então a gente faz o pagamento também, a gente divide um pouco mais, sempre tem uma parcela final para você receber depois que você entregar tudo. Então você deixa o cliente acompanhar essas fases para ele ter um pouco mais de garantia, né? E muitas das vezes a gente até faz assim, você tem ali a entrada, que aí você compra o material, a segunda parcela, quando a gente inicia uma montagem lá na obra, quando a gente entrega todos os materiais, a gente tem uma outra parcela, e a outra só na finalização. Então vai fazendo com que o processo seja um pouco mais, a pessoa tenha um pouco mais de financeiramente mais segurança. exatamente, financeiramente com mais segurança.
na construção a gente tem alguns itens que precisam ter esse tipo de controle financeiro, né? Aí que entra também o administrador de obra. Não só a parte de estrutura metálica, que tem, né, esquadrias, quais outros itens que também pesam, marcenaria, e é final da obra já isso também, né? Na hora que você já gastou tudo, né? O acabamento você já gastou tudo que você tinha, e até um pouco mais, aí você vai para a parte dos mais caros. É que tem gente que acaba entendendo que o trabalho do administrador é só técnico. E não é, né? O trabalho do administrador também é um trabalho burocrático, um trabalho gerencial, um trabalho de análise de riscos, né? Eu ia mencionar justamente isso um momento atrás aqui na nossa conversa. Se você puder explicar dentro de um processo de construção, no seu caso da especialidade aí convencional, quais são os principais gerenciamentos que você faz, por exemplo? Você, no mínimo, tem que gerenciar a parte financeira. No mínimo, tem que gerenciar compras. Então, já são duas coisas, ou você, no seu caso, deve ter 2 profissionais que estão trabalhando ali contigo, né? Deixa eu fazer uma pergunta. Você quer responder isso aqui agora ou quer responder no próximo podcast? Aí já deixa pro pessoal. Rapaz, eu respondo metade aqui e metade no próximo. Deixa um gostinho. Porque agora eu quero saber também. Eu também. Você viu como é bom? Para. João Kleber. João Kleber. Bom, eu vou ser sucinto nesse, no próximo a gente pode abrir, tá? Mas você tem o gerenciamento financeiro, que é o gerenciamento que você precisa mostrar para os clientes o quanto ele está gastando e o quanto ele vai gastar. É uma projeção de presente e futuro, né? Você tem o gerenciamento de contratos, que é um gerenciamento de garantia de entrega, né? Com fornecedores que você também tem a responsabilidade de que vai entregar. Você tem, junto nesses contratos, o jurídico, que também é importante. Se acontecer alguma coisa, o cliente precisa ter um bom contrato que ele consiga utilizar. Um contrato que foi elaborado por um jurídico especialista em construção civil, né? Também isso é importante. Então, tudo isso o administrador faz. Se o teu administrador, cliente, não te promete isso... Procura o Hugo. Procura eu. Mas precisa, né? Precisa dessa responsabilidade. A responsabilidade técnica, a fiscalização do trabalho que está sendo feito, né? Eu, por exemplo, tenho um formato de trabalho que o cliente sempre deve para a mão de obra, né? Essa é a forma mais segura que existe. E gerenciamento de pagamentos, que isso é muito importante também. A mão de obra ela pode abandonar. Acontece muita evasão. E faz parte do trabalho do administrador garantir que, se houver uma evasão, o cliente ainda tenha saldo para continuar com aquele orçamento, contratando uma outra mão de obra e continuar a obra. Perfeito. Né? Então, assim, na verdade, você tem uns projetos que você recebe, você tem que garantir que tudo aquilo seja executado da forma correta, que o cliente não tenha problema jurídico, que as patologias não apareçam depois do final da obra. Uma coisa ou outra vai acontecer e o administrador vai resolver. Né? É isso. Esse fator da mão de obra e do abandono da mão de obra na contratação direta do proprietário com a mão de obra é o que mais acontece, é a maior das reclamações. E é a conclusão que a gente pode dar aqui pro final do nosso podcast, né? Se você chegar pro Zé e perguntar pra ele sobre estrutura metálica, provavelmente ele vai falar que é caro, que é pesado, que é frágil e que não vale a pena. Mas estamos aqui, 4 profissionais da área, mostrando pra vocês os prós e contras dos dois lados, para que você sempre possa fazer a melhor escolha. Não pergunte pro Zé, pergunte pra Samara. O Zé é o serralheiro. Não pergunte pro Zé. Se o Zé for serralheiro. Aí principalmente não pergunte pro Zé. Aí que você não deve perguntar. Muito obrigado pela audiência e até a semana que vem. Obrigado, Samara. Obrigado, Imagina. Hugo. Tamo junto sempre. Boa.